Fala pessoal, tô aqui com a Tassi Lima do Luve Atelier para mais um bate-papo de encadernador. E eu quis chamar a Tassi porque ela é expert nessa papelaria mais popular, no sentido de conseguir fazer volume, entregar para mais pessoas, trabalhar com quantidade. São encadernações que a gente acha que é mais simples, mas que por trás tem um monte de coisinha, ferramentinhas, enfim, processos que ela vai compartilhar um pouco aqui com a gente, que eu sei que a maioria aqui de vocês conhece, silhuete, Crop-A-Dile, todas essas coisas que eu não sei direito como funciona, eu sei que a maioria aqui já conhece, mas eu quis trazer a Tassi porque ela já está fazendo isso há bastante tempo, é da nossa rede de encadernadores, ama papelaria e, acima de tudo, é mineira. Ô, trem bom! E aí, Tassi, tudo bem? tudo bom? Conta um pouco pra gente como você começou na encadernação, qual é o seu trabalho? Vamos começar por como você foi parar nesse universo dos papéis. Então, outro dia eu estava até refletindo um pouco sobre isso, como que eu cheguei nisso, porque eu sempre gostei, né? Desde adolescente, fazer uma coisa diferente para incrementar um presente para alguém. Então, eu sempre pegava as coisas, eu destruía, assim, eu desmontava, e aí eu via o formato que tinha e eu tentava criar os meus, né? Então, para envelope, para caixa e para tudo. A E eu adoro famosa engenharia reversa. isso. E eu adorava assistir esses programas de dona de casa que tinha aquela parte de artesanato. Sei. Então eu sempre assisti coisas de cartonagem, eu sempre gostei. E tudo eu olhava e ficava assim: ah, não, isso aí é fácil fazer, isso aí é fácil fazer. Só que eu tive uma criação que a gente nunca foi muito estimulado nessa parte criativa, né? Então, assim, de música, de arte, de nada. Aqui em casa era estudar e estudar. E aí, quando eu me tornei professora, né? Sou professora universitária e há quase 20 anos. E aí Uau! chegou, e aí chegou um momento que minhas disciplinas são disciplinas muito teóricas, assim, de conteúdo não ter muita mudança, né? De anatomia, citologia, histologia. E aí eu comecei a me sentir meio podada na hora de fazer prova, de montar prova. Porque eu não tinha mais criatividade, porque eu me achava uma pessoa totalmente sem criatividade. E Uhum. aí resolvi fazer um curso de artesanato, só que aí eu fui para decopagem, porque eu pensava assim, ah, eu não tenho criatividade lá, eu só vou pintar, colar um papel que combina, alguma coisa. E aí nisso eu conheci o mundo do scrapbook, e aí eu fui, e aí chegou um ponto, eu percebi o tanto que isso agregava na minha profissão de professora, né? Então, eu até falava com os meus alunos assim, o antes e o depois, né? A Tassiana antes dos cursos e a Tassiana depois do artesanato. E aí, em 2017, na minha licença maternidade, uma grande amiga minha, Fernanda, ela descobriu a silhuete que está aqui atrás, a minha, e aí ela começou. Eu fiz o chá de fralda da minha filha, eu fiquei 6 meses fazendo tudo na tesoura, cortando e tal. E ficou super bonitinho o chá dela, assim. Ele tinha aquela cara que era alguma coisa feita pela mãe mesmo, mas tudo muito bonitinho. Uhum. E aí ela começou, ah, vamos entrar nesse mundo, vamos entrar. Só que aí era um mundo de festa, né? Ela também tinha um filho pequeno, Como é quer que dizer, tinha... chama isso? É Scrap Festa? É, Tá. Scrap Festa. E aí o filho dela é quase 2 anos mais velho do que a minha, né? Então a gente meio que começou assim, na cara e na coragem. Vamos lá. Eu comecei a estudar silhuete pelo YouTube. Vamos lá, compramos silhuete, compramos impressora. E aí, na hora que a gente foi começar a produzir alguma coisa, né, de assistir YouTube, tentar reproduzir, ela virou para mim e falava assim: como é que você tem todas essas ferramentas? Porque eu tinha base de corte, eu tinha dobradeira, eu tinha fio de cabelo, eu já tinha tudo assim do material básico da encadernação. E aí a gente começou a fazer essa festa, mas o meu coração sempre palpitava para a encadernação. E aí eu fui um dia, depois do Natal de 2017, assim, no dia do Réveillon, se eu não me engano. Aí eu virei e falei assim, ah, quer saber? Eu vou me dar um presente. Falei, eu comprei uma Decinte, que é Uhum. encadernadora, né? Tá. Até então Aí, vocês, fi-
As coisas que vocês faziam para a festa era mais corte, Só, ou pressão então e corte. fazia pressão e corte, caixinha, coisas Tá. assim, né? Corte É, 20, mas ainda não tinha o é, aerô, essas encadernações mais de papelaria. não, não porque a gente não tinha onde prender, mas a gente já fazia às vezes algum bloquinho, alguma coisa assim, do Tá. passar cola. E que eu já fazia isso há muitos anos atrás. Eu já fiz muitos bloquinhos para mim na minha vida do passar a cola, né, aquele blocado. E aí a gente foi indo, aí eu comprei a Decinte, ela ficou guardada dentro do armário por muito tempo, porque eu tinha 3 faculdades, então minha licença maternidade acabou, eu tinha 3 faculdades para dar aula e uma filha de 7 meses no colo. E aí eu meio que abandonei. E aí a Fernanda continuou sozinha, era Luvo mesmo que a gente tinha, né? Era o mesmo nome da empresa, mas hoje eu mudei a logo. Uhum. E em 2018 eu saí de uma faculdade e entrei numa escola. E aí eu fui trabalhar com adolescente, né? 13, 14, 15 anos, e que eu nunca tinha trabalhado com esse perfil. E aí eu fiquei louca. Falei, gente, eu vou enlouquecer, não é possível. E foi um ano muito difícil para mim, assim, porque foi o primeiro ano da minha filha e eu tendo que estudar a matéria eu sou bióloga, né? Então, tendo que estudar a matéria de ensino Fundamental. fundamental e tal. Mas eu queria ter essa experiência na minha vida, era uma coisa que eu buscava. Aí eu vi que não ia dar certo, aí eu meio que decidi que eu não ia continuar naquele emprego, porque eu sempre tive muito medo de dar um passo adiante, de falar assim, não, eu vou sair, e aí como é que vai ser da minha vida? Mas foi uma experiência assim que eu sabia que tinha um prazo para acabar e que o prazo que eu me dei era o compromisso que eu assumi com a escola, que era de entrar e dar um ano de aula, né? Uhum. Aí eu falei, não, vou esperar chegar ao final do ano e saio. E aí, quando foi, tipo, julho, tirei a Decinte da caixa e comecei. Deixa eu aprender como é que faz isso aqui, estudar, estudar, estudar. Aí, quando chegou dezembro, eu falei, quer saber? Eu vou criar coragem de vender esses cadernos. E aí eu vendi mais do que o meu salário da escola. Beleza. Aí eu falei, não, então... Aí no Dá. ano seguinte eu saí de uma faculdade e É hoje eu legal, continuo. é legal quando vira essa ficha, você fala assim, dá, né? Quando É, você fala, dá para ganhar dinheiro fazendo isso. eu ainda assim, eu ainda tenho um vínculo, né? Eu ainda dou aula numa Claro. faculdade que eu tô lá há alguns anos já e eu gosto muito de dar aula, assim. É algo que está dentro de mim mesma. As minhas alunas falam: você não vai parar de dar aula, não, para virar encadernadora, hein? Não sei o quê. Eu gosto. Então, assim, hoje eu reduzi muito a minha carga horária. Eu tinha 32 aulas por semana, agora eu tenho 6, 8. Então, por enquanto, eu consigo conciliar. Tá. Mas o lado da encadernação hoje palpita muito forte no meu coração, assim, muito forte mesmo, assim. É algo que eu estou estruturando, que eu quero que seja o meu negócio, é o meu projeto de vida, de futuro. E vamos ver onde que isso vai dar. Isso aí. Mas olha, é muito legal, porque muita gente que começa faz exatamente esse seu caminho, assim. Eu também, quando É, comecei, fiz a mesma coisa. Eu não abandonei tudo que eu estava fazendo para viver de encadernação. Eu comecei encadernando e aí começava a pegar trabalhos que eu trabalhava como designer gráfico, uhum, eu era videomaker, então eu continuava pegando esses trabalhos, mas o de encadernação já ficava meio que pau a pau, assim. Aí eu é. preferia pegar mais os de encadernação e deixando de fazer as coisas que eu estava fazendo. E muita gente faz isso, né? Começa aí vê que dá para ganhar um dinheirinho, o coração palpita, né? O coração fica mais quentinho. Palpita muito, fica. A gente passa horas no ateliê fazendo e aí cansa, mas sai satisfeito. E aí quando a gente é remunerado, bem remunerado por isso, a gente fala, pô, que legal, que dá para viver daquilo que a gente gosta, né? E tem aquela coisa assim, né? No início você tem medo de cobrar, das pessoas acharem que é caro, aí você coloca um preço, aí depois você fala assim, poxa, eu fiquei tanto tempo fazendo isso, eu dediquei tanto tempo da minha vida, né? Das minhas horas, do meu dia para produzir esse produto e tal, então eu tenho que cobrar por isso. Então, eu demorei um pouquinho para aprender
a colocar um preço que eu acho que seja justo, né, dentro das contas, dos gastos e tudo mais. E como também não era algo que era a principal profissão que eu tinha, então eu cheguei num ponto que era tipo assim, cliente que vem por preço, vai por preço. Então eu não vou me focar nesse tipo de cliente. Uhum. Vou deixar o meu preço, não vou dar desconto, não vou isso, não vou aquilo. E fui seguindo, seguindo e estou aí até hoje. Tem Muito 4 bom. anos. Que legal. Quer dizer, além de ter virado uma renda, também é um pouco, principalmente agora, né, na pandemia, é um pouco que te dá atividades, embora eu acho que esteja dando aula online, né, Sim, estou na dando aula faculdade. online. É. Mas, por exemplo, meu ateliê ainda é dentro de casa. Mas Sim, eu tinha um quarto menor, já fui para um quarto maior, um armário só meu para guardar papel, não sei o quê. Então, eu já sinto que daqui a pouco talvez esse espaço aqui também não seja suficiente mais para mim, né? fica pequeno, vai Por- ficando pequeno, né? É, Ah, mas não, a gente e vai crescendo justamente assim. O importante é ir crescendo conforme a demanda, né? sim. E aí tipo assim, essa pandemia para mim foi muito bom para a questão do artesanato, da encadernação, porque no final do ano, eu vendi muito, assim, e se eu não tivesse me preparado para isso, eu não teria conseguido atender todo mundo que me pediu alguma coisa, né? Que eu faço muito planner, agenda, caderno, então isso ainda é o meu forte, né? Dentro Uhum. da Luve. E só que aí eu tive um tempo para parar, para pensar, para pesquisar, porque eu fazia tudo, 100% do trabalho era meu. Eu imprimia, eu cortava, eu encadernava. Então, a única coisa que eu fazia, eu comprava um miolo digital, porque o dia que eu inventei de fazer um, eu demorei 3 meses fazendo. Então, eu já fiz 2 miolos. Um eu demorei 3 meses e o outro eu fiz no Word. E aí eu falei, não, gente, tá errado, assim. E então eu fazia tudo. Então eu consegui terceirizar uma impressão, né? Aqui em Belo Horizonte é muito difícil essa terceirização, porque a maioria das gráficas só pega acima de 1.000 unidades e tal. E se a gente pedir uma quantidade menor, sai mais caro do que o meu produto pronto, praticamente. Uhum. Mas Também é eu uma dor consegui. que muita gente passa, né? Essa É, coisa de imprimir, fica caro a impressão em baixa tiragem, e aí qual é a solução, né? Qual foi a pois é. solução que você deu para a impressão? Então, uma amiga minha que também trabalha com o mesmo ramo que eu, ela é da festa e ela também é da papelaria. Na verdade, a gente se viu ao vivo uma vez, né? Mas a gente conversa muito. Uhum. Ela comprou uma impressora que imprimia frente e verso rápido, com tinta pigmentada, e aí a gente combinou e eu pagaria para ela a impressão desses miolos. Ah, tá. É. E eu acabei de saber que ela vendeu a impressora agora. Vixe. Acabei de saber agora, nesse momento. Mas ela falou que quer comprar uma outra, assim. E aí a gente fez assim ano passado. Aí foi bom para mim, foi bom para ela, mas para mim foi muito bom, porque o imprimir é muito demorado, né? Dependendo do miolo, eu fico 2 horas imprimindo. E é aquela É, coisa que se você tira o olho da impressora, puxa 2 folhas, aí você tem que ir é. lá, ficar sempre na preocupação, ah, será que imprimiu tudo direito? Será que isso? Então, quando a gente começa, né, a gente é o faz tudo da nossa empresa, e eu ainda Uhum. sou quase um faz tudo da empresa, então a gente acaba ficando, às vezes, sem muito tempo, por exemplo, para olhar, mexer no Instagram, fazer uma venda, ir lá comprar material. Então, é bom, às vezes, a gente dar uma terceirizada em algumas coisas. Sei bem do que você está falando. É, Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você está muito imersa nesse universo Scrap Festa de encadernação também personalizada. E pelo que eu entendo, que não é muito a minha praia, a estrutura não muda muito. Geralmente é 2 papelões revestidos com uma arte, papel impresso, folha solta, fura, sim. passa um airô. A estrutura é sempre essa, não muda muito. Os formatos são mais ou menos os mesmos. Dá para a gente montar uma linha de produção de sempre ter papelão cortado na mesma medida, sempre ter o airô mais ou menos já cortado, enfim. A gente vai Sim, focar mais
na parte criativa do que na parte técnica. É isso? Isso foi uma das coisas que eu consegui me organizar no ano passado. Então, eu defini que, tipo assim, toda a minha agenda vai ser tamanho A5. Então, o papelão vai ter 22 por 16, por 15,5, né? Por 15,8 que eu compro. Então, eu já compro isso cortado hoje em dia também, porque eu tenho a vantagem de morar numa capital, então, às vezes, a gente tem algumas facilidades com algum tipo de insumos, né? Tem coisas que aqui em Belo Horizonte é muito difícil, igual, por exemplo, o hot stamp eu não encontrei, só encontro pessoas que fazem em grande quantidade, e mais para convite, alguma coisa assim, mas uma coisa personalizada de uma unidade, nunca achei. Então, papelão hoje eu consigo comprar cortado, papel eu consigo comprar cortado. Então, eu criei alguns padrões para mim, né, para facilitar essas compras. Mas algumas coisas eu uso fora desse padrão. Então, eu mesmo chego em casa e corto, porque eu tenho uma guilhotina que corta 400 folhas, corto lá, faço um refile no papelão, tiro 3 milímetros, 4 milímetros, porque eu sou dessas, assim. Se tiver que tirar 1 milímetro, eu vou lá e tiro 1 milímetro. Agora, agora, na estrutura, né, vou pegar um aqui, essa estrutura é a básica. Mas hoje a gente já vê projetos de pessoas que fazem isso aqui com uma lombada fechada, mas quando você abre um airô por dentro. Aí tem pessoas que na capa fazem um cortezinho no espaço de cada anel, aí você vê um pedacinho do airô na capa. Então já existem algumas coisas mais incrementadas assim. Eu ainda não fiz nessa linha, porque no início da pandemia eu fiquei muito para baixo, então foi quando eu te conheci, graças a Deus. E aí eu comprei o curso do Introdução da Encadernação e eu ainda pensei assim, falei, uma introdução, mas eu vou comprar, deixa eu ver qual é. E eu sou muito dessas, assim, eu estudo muito. Às vezes as pessoas acham que pelo fato da gente trabalhar com artesanato ou com encadernação não precisa estudar, né? É só chegar ali e fazer. E eu não sou desse grupo, eu não acho que é só fazer. Então, eu sempre... Pode aparecer aquela pessoa que está ali encadernando há 6 meses, mas que ela vai fazer uma live. Se aquilo aparecer para mim, eu vou dar uma olhada para ver qual é. Porque às vezes ela tem algum tipo de técnica que eu não conheço e que ela, mesmo estando há pouco tempo, ela pode estar me ensinando alguma coisa, né? Então, eu acho que eu assisto aulas sobre encadernação quase que diariamente. Todos os dias, acho que antes de eu dormir, às vezes eu até pico as aulas, né? Porque às vezes tem aulas muito longas ou lives muito longas, então eu vou lá, assisto 40 minutos, no dia seguinte eu assisto mais meia hora. Então eu tô Ainda sempre, bem que as minhas sempre... lives são bem rapidinhas. As suas eu tenho que assistir ao vivo, porque depois... Em capítulos. E a minha sorte é que eu coloco seus vídeos em velocidade 2. E eu entendo perfeitamente o que você fala. Meu marido fica assim, não é possível que você está entendendo. Porque eu já assisti tanta coisa sua, que quando eu ponho na velocidade 2 para mim, ó, tá normal, igual esse bate-papo aqui. Eu tenho pessoas que eu assisto também sempre em velocidade 2, e aí quando eu boto na velocidade 1, eu acho que a pessoa tá doente, tá muito Quando a gente tá devagar. nos nossos encontros lá na rede, às vezes eu pensava assim, falava assim, gente, o Pablo está falando lento, aí eu lembrava, não, é o jeito dele, eu que acostumei no 2. Legal. Mas aí eu assisto sempre, assim, e você foi uma bênção que apareceu, porque eu comprei o curso, porque era barato, né? R$ 49,90 quando eu comprei. Hoje está bem mais em conta aí nessa Só essa semana. semana, hein? Essa semana. É. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha assistido, de tudo. E aí eu me encantei com toda aquela parte teórica e coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, e dali eu fiz... Comprei um monte. Fez tudo. Não tenho tudo ainda não, tô esperando sexta-feira aí, ó. Agora, Tati, deixa eu te falar uma coisa. Esse mercado dessa encadernação de festa,
dessa encadernação mais rápida, que dá para a gente vender com volume, porque dá tempo de fazer e as pessoas podem pagar pela quantidade, é um mercado enorme, né? Não para, assim, porque sempre tem alguém fazendo festa, casando, fazendo aniversário, fazendo bodas, fazendo batismo, fazendo chá de fralda, chá de bebê. Então, os meus alunos me perguntam assim, mas tem mercado para todo mundo? Cara, Tem. se você tem uma amiga que tem um filho que vai fazer uma festinha e você está na disposição de falar assim, olha, eu trabalho com isso, posso fazer a festa do seu filho? Cara, já é o primeiro cliente. E aquelas pessoas que vão estar na festa daquele filho, daquela sua amiga, vão ver o seu trabalho. Então, se você deixar o seu cartãozinho ali, do lado das coisas, e tiver minimamente um network, alguma coisa trabalhando, o negócio anda, Tem. não anda? Anda. Hoje eu não faço muita festa mais, porque eu era tipo a Bombril também, né? A faz tudo. Então, às vezes o que aparecia, você faz isso? Eu nunca tinha feito, falava, faço. Ia lá, pesquisava, tchum, fazia. Então, eu cheguei no ponto que eu meio que precisei definir mais o que eu queria, né? Claro. Então, como a encadernação bateu muito mais forte, eu fui para a encadernação. Mas eu tenho pessoas, por exemplo, que eu fiz o aniversário de 1 ano, de 2, de 3. Só não fiz o de 4 porque caiu agora na pandemia, assim, né? Então, nem sei se a pessoa comemorou ou não. Então, para algumas pessoas, eu ainda pego alguma coisa de festa, ou quando é alguma amiga, igual uma amiga minha virou para mim e falou assim: faz meu casamento. Eu nunca tinha feito um casamento. Uau. E foi no início do ano passado. Então, sentei com ela, falei: o que você quer? Aí pensamos nas coisas mais voltadas para um casamento e tal. Então, a gente fez um casamento até relativamente grande, assim, foi o casamento dela. Então, essa minha amiga sempre me pede caixinha para dar de presente no dia do Natal. Então, ano passado ela me pediu 60 caixinhas. Eu Uhum. fiquei 8 horas fazendo as caixinhas dela. Mas aí, quando alguma pessoa Nossa, assim. se me pedem 60 caixas, claro que eu não faço esse tipo de caixa cote-vinco, mas assim, são 2 meses fazendo, um mês vai fazendo 60 caixas, é outra É, pegada. é porque corta na silhuete, né? Tá, Então, caixinha de você tira montar mesmo. tipo caixinha que o povo chama de caixa milk, caixa sushi, que são as Tá, caixinhas de festa mesmo, né? Então é só tá, cortar o papel 180, você imprime, monta. Na verdade, na festa, eu acho que o mais demorado é você montar a arte das festas, né? Das caixas. claro, fazer o design, né, a Fazer o design. personalização. Porque até isso você já acha pronto, né? Então, às vezes você chega lá e fala assim, eu quero uma festa com tema X. Você chega ali, às vezes no Mercado Livre você acha para vender aquele tema e tal, mas aí acaba que você vai fazer mais do mesmo, né? Então, Sim. você vai ser uma pessoa que você não vai se destacar naquele mercado, porque aquilo que você está fazendo, a pessoa já pode ter visto numa festa de fulano, numa festa de Beltrano. Então, por exemplo, eu nunca fiz uma festa repetida. Poderia ser o mesmo tema, Uhum, mas a arte de uma festa é totalmente diferente da arte da outra festa. tá. Então, onde a gente gasta mais tempo é na parte do design. Aí depois você manda imprimir, põe na silhuete. A silhuete tem uma base de corte, né? Uma base que tem uma superfície de cola. Então você Uhum, coloca em cima dessa base, aí manda cortar. O chato é esse de colocar e tirar o papel dessa base, né? Então, isso às vezes é um pouco chato quando tem essa repetição, igual eu fiz 60. Então, você fica lá, tira o papel, põe outro, tira o papel, põe outro. uhum. Então, isso às vezes é um pouco chato. Mas tem um botão na silhuete que você chega lá e coloca, tipo assim, repetir trabalho. Então, você nem precisa configurar nada de novo. Então, Uhum. quando tem essa repetição, Uhum. aí acaba que é um pouco mais rápido quando são coisas diferentes. Mas eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com coisas diferentes, assim, para não ficar naquela coisa monótona do mesmo projeto, montar 60 caixinhas iguais. Então, eu prefiro fazer de 5 em 5, de 10 em 10. Para mim, Tá, eu gosto mais. legal. E essa parte da encadernação mais da minha praia, que não é essa encadernação tão de papelaria, vamos chamar assim, de papelaria de festa, essa parte da encadernação mais de projetos editoriais, enfim, já é uma coisa que você está curtindo, estudando, ou você nem se envolve muito nesse mundo, assim? Não é muito o teu negócio?
eu queria, assim, eu tinha muita vontade, por exemplo, de ter um miolo de agenda meu, um miolo de planner meu, que, por enquanto, eu vendo, como eu falei, o digital que eu compro, né? Uhum, Só que muitas pessoas têm esse mesmo. Então, às vezes você tem que se diferenciar do outro, porque enquanto você vende por um valor X, outra pessoa vende pela metade do seu valor. E aí, quando você vê o produto interno, né, o design interno é o mesmo. uhum. Então, eu queria muito o meu. Então, eu fiz o. Eu não completei ainda, mas eu participei da turma do Faça um Livre. Quando eu não consegui comprar, eu fiquei desesperada. Ainda bem que você abriu a turma 1B, porque eu queria já para esse ano. Então, eu já estou totalmente assim, me organizando para eu finalizar ele, para esse ano eu lançar, se Deus quiser, o meu miolo de planner, o meu miolo de agenda, porque aí eu vou ter uma coisa realmente minha, que vai ter a minha cara, vai ter as coisas que eu acho que são mais interessantes dentro daquilo, mas claro que tudo dentro de uma pesquisa, né? Dentro de um estudo, que não é só o que eu acho que é interessante ou não, mas aquilo que tem, às vezes, de importante, que às vezes naquele planner que você tem, daquele miolo que você comprou, não existe. Igual, por exemplo, muitos dos meus clientes pedem um calendário lunar. E o Tá. meu não tem calendário lunar. Uhum. Então, eu tenho um grupo de clientes do pessoal da aromaterapia, né? Então, eu tenho um projeto com uma amiga minha, que é a professora desse curso de aromaterapia, da gente criar um planner voltado para esse nicho. Uhum. Então, eu tenho muita vontade de ter os meus projetos mesmos, assim. E, inclusive, eu também quero começar, não sei quantas Tassianas vão ter que existir, mas eu quero começar, eu comprei também um curso da Doméstica de artes, né? De você aprender a criar suas próprias artes e tal. Uhum. Então, eu tenho uma vontade nisso, porque essa área nunca foi minha área, né, de atuação. Então, eu sou bióloga da área da saúde, professora. Então, são coisas que eu preciso de mais tempo para aprender e tal. Que legal. E acho que essa vontade mesmo de aprender que vai trazendo mais novas ideias e vai mostrando possibilidades nesse universo, né? Acho que isso é É, muito e, legal. e às vezes também, por exemplo, você ter uma máquina te ajuda, que, por exemplo, nos planners, né, que vem essas abinhas aqui. Isso tudo é Uhum. feito por mim, sabe? Eu chego lá, ponho um papel, imprimo, é, plastifico com polacil, corto na silhuete, vou lá, colo. Então eu faço as etiquetas do tamanho que eu quero, da cor que eu quero e tal. Então isso acaba que facilita muito. Você tem também algum tipo dessa personalização para você dentro desse projeto, né? Claro. Então, às vezes, na encadernação, você quer fazer uma cartela de adesivo, é possível você fazer na silhuete. Muita gente acha que silhuete é impressora. Não é impressora. Você tem que ter uma impressora e você tem que ter uma máquina de corte, que aí é a silhuete, né? Mas É uma são coisas plotterzinha de recorte. distintas. Agora, É. quem quer começar nesse universo, né, do scrap peça, da encadernação mais rápida, é um investimento muito alto? O que a gente precisa ter para montar um ateliê para começar assim, para poder estar seguro de que tem o que precisa? Então, eu não sei hoje quanto que está a silhuete, porque a minha é o modelo antigo, né? Hoje já tem um modelo Não, mais mas novo do não que em a. termos de valor de dinheiro, mas assim, o que eu preciso ter de equipamento para Ó, começar? O que eu preciso saber para tem começar? O gente que que eu... não tem silhuete que começa com tesoura. Então, Tá, a gente chama essas pessoas de tesouretes. tá. É, tem gente que tem tanta habilidade na tesoura que o que a gente faz uma silhuete, a pessoa faz com a tesoura. Então, aí vai de cada um. Tá. Você precisa uma impressão, uma impressora, né, papel, uma silhuete, uma tesoura muito boa, de precisão, com uma ponta bem fininha, que quando você cortar não vai rasgar a Uhum. beiradinha do papel, que é tipo essa tesourinha roxa que eu tenho aqui, da Toque Cri. Cola e aprender a mexer no programa da silhuete.
que é um programa de design que chama Studio, que tem uma versão gratuita. Uhum. E só que aí chega um ponto que às vezes você já precisa também dar um upgrade nisso e passar para uma versão paga, né? Então tem 3 versões pagas e uma versão gratuita, mas eu comecei com a gratuita. E essa parte de ter que E fazer uma laminação na capa, de furar para poder passar o aerô, tudo isso? aí isso mais na encadernação, né? Você vai E, precisar de uma laminadora, que tem gente que nem usa laminadora, usa contact mesmo, a laminação a frio que a gente chama. tá. Eu particularmente gosto mais da laminadora, eu uso o que a gente chama de BOPP, que é um Uhum. filme plástico bem fininho. E aí quando você vai fazer, por exemplo, um caderno, alguma coisa que você imprime a folha, você põe essa película plástica em cima e passa nessa laminadora a quente. Então, a folha sai plastificada. E dependendo do BOPP que você usa, você tem um toque aveludado, você tem um efeito holográfico. Nesse holográfico tem vários efeitos diferentes. Tem de glitter, tem de caquinho, tem de confete, são vários Tá. diferentes. Tem fosco, tem brilho. E isso E ajuda a aí proteger a impressão. protege essa impressão, pode cair água aqui que não mancha, porque a tinta, por exemplo, da minha impressora é tinta corante, né? Então, Tá, se cai água, mancha. Aqui você pode limpar com pano úmido, que nada acontece nessas capas, né? tá. Então, para isso aqui, a gente usa esse BOPP e algumas pessoas nessas abas também usam esse BOPP, mas elas ficam muito flexíveis. Então, Tá. eu gosto de Polacil, que fica durinho. O que é Polacil? Sabe aqueles plásticos que encapa identidade, que passa na Sei. máquina quente? É aquilo. Só que aí você é como se fossem gramaturas de papel, só que a gente chama de micras. Então Tá. você tem São do mais espessuras de fininho, plástico diferentes. você tem um mais fininho até um mais grossinho, que é esse que eu uso que dá esse efeito durinho. Mas Tá. às vezes você for fazer um adesivo, aí você tem que pôr talvez um mais fino, um BOPP, porque ele fica bem durinho mesmo, assim, não fica muito maleável. Tá. E régua, Estilete. cola, estilete, aí tem gente que gosta de usar fita dupla face, tem gente que gosta de usar aquelas colas em fita, Uhum. e aí vai indo. Ah, e importante ter uma base de corte para passar o estilete nessa base e não riscar a mesa ou o que for, né? Porque tem gente que fala, vou pôr um papelão. Não adianta que o estilete vai cortar aquele papelão, né? Então aí tem que ter Sim, uma base de corte, é importante ter uma base de corte. legal. Como que você acha que a encadernação, essa encadernação que eu ensino, né, os cursos da Escola Velha te ajudaram nessa parte dessa encadernação que você faz? Ixi, ajudou demais. Principalmente em conhecer materiais diferentes. Eu nunca tinha trabalhado com tecido, por exemplo. Hoje eu já faço capa, às vezes, no tecido impresso. Uhum. Então, você consegue personalizar um tecido, né? Então, a gente às vezes fica muito naqueles tricoline e tal. E eu até ano passado, eu não conhecia nada de tecido, nada. Eu não sabia nem o que era tricoline. E aí você consegue, tipo assim, você pega um tecido, você faz a dublagem dele, põe na impressora, faz uma personalização. Então, aí você começa a extrapolar também o seu mercado, né? Você não fica só naquele papel impresso, colado. E eu sou uma pessoa que eu gosto de inventar muitas maneiras para facilitar o meu trabalho, né? Então, o que eu puder fazer para agilizar o meu trabalho, eu faço. Então, à medida que você vai criando a prática, você vai desenvolvendo técnicas, que às vezes são técnicas só sua, e que vai dar super certo para você, que talvez para uma outra pessoa pode ser que não dá, mas para você dá e aí tá tudo bem, você vai nela. Aprendi a costurar, que eu não sabia costurar. E hoje eu estou migrando muito, eu sempre amei esse tipo de produto aqui, sempre gostei, sempre fui Uhum. aquelas que vai naquelas lojas de papelaria e fica namorando. E agora que eu tenho o meu, que eu sei fazer isso, para mim é muito Uhum. bom.
Quero lançar planner desse jeito esse ano. Já era um desejo meu do ano passado, mas eu não consegui. Tenho muita vontade de fazer a agenda e planner assim, de uma forma mais enxuta. Porque tem gente que não gosta, né, de Wairo, assim, tem gente que gosta mais desse tipo de encadernação. Uhum. Então, para mim, tudo vai combinando e a gente vai juntando um aqui, outro ali e vamos indo embora. O que você acha que te falta para, assim, desejo que fala, putz, se eu tivesse isso aqui, seria legal? Alguma máquina, alguma ferramenta, alguma. O que te falta para. Nossa, Pablo, eu queria tanta coisa. Eu tenho Fala muita aí. coisa. Hoje em dia, eu acho que meu primeiro desejo, sim, é uma hot stamping. Tá. Eu faço foil, mas eu faço da forma silhueteira de fazer, que é uma Que é o- impressora laser. Então, você pega o papel que você imprimiu na jato de tinta, passa esse papel impresso na laser. Então, por exemplo, assim, você fez a arte na jato de tinta e o nome você vai lá e imprime na laser. Aí você pega um pedacinho de um foil, que é especial para laser, coloca em cima e passa na laminadora. E depois você passa de novo na laminadora com BOPP para proteger. Então, Uhum. tem gente que põe esse foil por cima do BOPP e tem gente que põe por baixo. Se for um BOPP brilhoso, ele não pega, tem que ser o fosco. E aí eu já fiz os dois jeitos, e quando você põe o foil por cima, a durabilidade dele, igual, por exemplo, para uma agenda, para um planner, que é algo que você vai estar manuseando diariamente, acaba ficando falho. Tá. E quando você põe o BOPP fosco por cima, tira um pouco do brilho. Sim. Mas eu, particularmente, não gosto do BOPP brilhoso, então eu só uso Tá. fosco. Tá. E então eu faço nesse jeito, né? Só que olha quantos passos que tem que dar, né? Você imprime uma vez, imprime a outra vez, corta o BOPP, passa na laminadora, passa o foil na laminadora, corta o BOPP e passa de novo na laminadora. Então eu tenho Uhum. muita vontade de ter um hot stamping. Estou pesquisando, quero o curso lá que você tem, que ano passado eu perdi a live dele. E eu preciso muito desse curso para eu. Eu já estou pesquisando, conversando com algumas pessoas a respeito. E tem outras coisas assim que às vezes eu queria uma impressora, eu quero continuar com a minha impressora, mas eu tinha vontade talvez de ter uma impressora mais rápida, que imprimisse Porque frente e hoje você verso. imprime, você não terceiriza tudo. Não, eu terceirizei só em dezembro, o resto tudo eu faço em casa. E aí hoje você tem uma impressora que resolve seu problema. Eu tenho uma impressora caseira, mas de qualidade fotográfica, né? Que são as que tem que ser extintas. Que resolve. E resolve. A minha até que nem é tão lenta assim para imprimir, mas ela é corante, né? Então, Uhum. quanto mais eu vou ficando nesse mercado, mais eu quero me profissionalizar. E aí chega um ponto que essa tinta corante me incomoda um pouco no miolo, porque dependendo do papel, cai um pinguinho de água, pode manchar, então fico querendo uma tinta corante, uma tinta pigmentada. Uhum. Aí cada hora é um desejo diferente e a gente vai seguindo nesses desejos. É isso, vai investindo aos poucos. No início eu investi tudo de uma vez só. Eu ficava, quero isso, ir lá e comprava. Hoje eu tenho que dar uma segurada, porque também até a questão de espaço e de outras coisas também. E hoje está tudo muito mais caro também, né? Os equipamentos. Tá, Mas tenho. Mas no geral, assim, do que precisa para encadernar, eu tenho tudo. legal. Qual é o grande segredo desse negócio? O que você acha? Ô, Pablo, eu acho que você colocar um pouco de você no seu trabalho para você. Porque muita gente faz o mesmo produto, né? Então, o que vai atrair uma pessoa, um cliente, se o seu produto é igual ao do outro, né? Uhum. Então, para você selecionar esse seu cliente, você tem que ter algum tipo de diferencial nesse seu produto. Porque chegar e falar assim, vou entregar um produto de qualidade. O outro também pode ter qualidade. E talvez ele não saber precificar e ser metade do seu preço, ele comprar insumos muito mais baratos que você. Uhum. Então, acho que igual, por exemplo, assim, essa questão, muita gente compra a arte da capa já pronta, o miolo pronto. Então, elas ficam muito
igual de todos, né? Porque aquela arte da capa, muita gente vende aquela mesma. A arte do miolo, muita gente vende aquele mesmo. Então, o seu cliente vai, talvez, se ele está comprando pela internet, não está vendo talvez qualidade, ele vai pelo preço. Sim. Então, acho que tem que tentar um pouco se diferenciar, de ter um modelo exclusivo de capa, de ter um modelo exclusivo de miolo. Ser realmente customizado. Tassiana, acredito nisso, assim. Isso é uma das minhas dores hoje em dia, né? Eu ainda não tenho o meu miolo, o meu arquivo do meu miolo. É algo que eu queria desde quando eu comecei, foi em 2018, né? Que eu comecei a fazer encadernation, que eu fiz lá no Word. Um eu fiz no Word, outro eu fiz no estúdio da Silhouette, que você faz página por página em arquivo separado. Ah, E meu depois Deus. você tem que pegar 300 páginas e juntar. Então foi muito trabalho, muito trabalho. E aí eu desisti pelo trabalho, mas porque eu não sabia mexer no Illustrator, não sabia mexer no Designer. Então, quando você começa a conhecer as ferramentas corretas, os programas corretos, e isso reduz o seu tempo, né? Então aí você começa a conseguir fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Tem gente que cria um miolo em um dia, 2 dias. Então, imagina, né? Antes eu fiquei 3 meses para fazer. Então eu quero chegar ainda. Eu não conseguia completar as aulas, mas eu vou fazer em um dia. Legal. E hoje o que você mais vende? Eu mais vendo planner no final do ano e Tá. caderno tem bloquinho. Muita gente gosta de papelaria, né? Então, às vezes, você vai lá e faz um bloco de geladeira, põe um imã, faz uma brochura que é rapidinho e tem um preço muito acessível. Então, ao longo do ano, eu vendo mais caderno, sim, mas quando chega outubro, novembro e dezembro, foca muito em planner e agenda. Muito, muito. Tem uma procura muito grande. Legal. E essas datas festivas, assim, Dia das Mães? Então, eu sou meio relapso, assim, de me programar para fazer essas coisas, sabe? Tá. Assim, de pegar uma data e focar nela. Às vezes, eu tenho que melhorar, porque eu não gosto muito da rede social, assim, de ter que postar. E o meu trabalho é divulgado em rede social. Então, teve um ano que eu até paguei para uma pessoa mexer no meu Instagram, Uhum. mas aí acabou que eu não vi muita diferença, eu não tive um aumento de vendas, eu não tive. Então eu falei, o que ela faz, talvez eu possa fazer também, eu tenho que me policiar para ser mais atenta a isso, porque tem gente que pelo Instagram vende muito, né? Mas Sim. não é muito a minha praia essas redes sociais. Eu gosto de produzir, eu gosto de ficar aqui tentando, quebrando a cabeça. Eu precisava de ter alguém para vender para mim, porque tanta parte de venda, eu também não gosto muito de vender assim. Eu gosto de produzir, eu gosto de fazer. Legal. Engraçado, Tá, você sabe que isso que você está falando é muito comum, né? Acho que sim, muita gente que é encadernador, e não importa que tipo de encadernador, né? Se faz papelaria para festa, se faz restauro, se faz caixa para fotógrafo, enfim, se faz livros de baixa tiragem, a maioria, a grande maioria, tem esse problema de vender, de se colocar, de mostrar os seus produtos. E acaba que vai sobrevivendo do boca a boca, dos clientes que já tem, não prospecta tanto, posta uma coisa ou outra que ajuda, mas no fim das contas não usa as redes sociais ou não usa as vitrines que poderia estar usando que estão aí, né? para mostrar o seu trabalho. E eu também não sou. Se você olhar meu Instagram, não tem muita publicação, porque eu também sou desse tipo que gosta de ficar mais produzindo e tal. Eu adoro montar um curso online, gravar, editar, ficar fazendo as coisas, dar live, dar aula. Acho que esse é mais o meu perfil, né? Eu adoro dar aula. Assim como você adora ficar Também. na ateliê produzindo. Mas se a gente não tem ninguém para fazer isso com a gente tem que acabar desenvolvendo também outras Habilidades. habilidades, né? Para poder viver daquilo que a gente gosta. Então, É. eu acho que a minha dica é assim, tem muita gente nesse mercado que é muito boa de vender.
E tem muita gente no mercado que é muito bom de produzir. Acho que É. deveria ter o Tinder Então, do produtor com o vendedor para dar match. Mas você falou um negócio, você falou assim, não gosto muito de vender. Mas você fala assim, às vezes eu sou bombril, às vezes as pessoas me pedem um negócio, eu vou lá e faço. Depois eu pesquiso. mas para produzir, porque Então, eu gosto do fazer. mas olha só, você vendeu um negócio que nem existia, Sim. sem saber fazer, e vendeu. Olha que talento. É, É um talento isso, você vender uma coisa que a pessoa não sabe, nem sabe que você não faz, é. você consegue vender. Então, e tem muita gente com esse talento. Eu lembro na época dos grupos de Facebook e tal, o pessoal postava assim: eu peguei uma encomenda de um álbum X, como é que faz? Tipo, a pessoa pegou a encomenda, vendeu E não sabe. e não sabe fazer. É um talento Eu já aí de fui essa aí, ó. vendas. É um talento de vendas. Eu acredito nisso. Então, o Eu só importante não pergunto como é que faz. Eu vou lá e pesquiso. Só se eu não achar mesmo que eu pergunto para alguém assim, mas eu não costumo perguntar assim, não. Mas lembra no início da nossa conversa que eu falei que eu abri um negócio que uma amiga minha que me apresentou silhuete? Aham. A Fernanda. E a Fernanda, quando eu comecei a mexer com a encadernação, ela quis sair porque aí ela foi trabalhar com outras coisas e tal. E eu sempre falo com ela, eu falo, Fernandinha, volta, por favor, eu preciso tanto de você, porque ela é esse lado bom do postar no Instagram, do conversar com as pessoas e tal. Ela é perfeita nisso. E eu sempre falo com ela, pelo amor de Deus, vamos voltar para nossa Lube, a Lube está aqui te esperando. Mas ela está seguindo um ramo de fotógrafa e é excelente no que ela faz. Eu sempre incentivei ela a ir muito para esse lado também. E aí eu perdi. Acho que eu vou perder ele para sempre agora. Legal. Muito bom. Adorei o papo. Eu confesso aqui para todos aqui, acho que a maioria me conhece. Eu não sou muito desse universo, desse tipo de encadernação. A Tassi começou a fazer meus cursos, a gente conversava um pouco sobre isso nas aulas ao vivo, enfim. E aí tenho muitos alunos que vêm para o meu ateliê com esse perfil, com esse tipo de trabalho. E é uma coisa que realmente eu desconheço, assim, não. Cara, não sei, mesmo meu círculo de amigos não tem muito essa coisa do scrap festa, não tem muito esse tipo de trabalho, sabe? E que é interessante, porque é uma customização, é uma coisa. Porque na minha época, você falava assim: vamos fazer a festinha tal. Aí você ia lá numa loja de festas do bairro, ou lá na 25 de março, comprava um monte de tralha de um tema X e a festa estava feita, né? É. E Ainda tem, né, as pessoas desse perfil, né? claro, porque são E produtos você encontra da tudo. indústria, mas você poder fazer uma festa personalizada. Eu lembro É. quando a Nina fez um ano, minha sogra comprou um topo de bolo com o nome dela, tá super bonitinho, e eu gostei daquilo, achei de muito bom gosto, personalizado, alegre, e eu acho que isso que eu acho que a encadernação pode trazer para qualquer tipo de pessoa, né? Uhum. Essa coisa assim do produto ser muito pessoal. Porque você escolhe o tema, você escolhe a cor, você escolhe o que você quiser. E aí quem vai produzir que tem que entrar naquilo. Eu quero uma festa com isso, pum. Você tem que chegar lá e criar. E aí por isso você consegue fazer centenas de festas todas diferentes uma das outras, né? Sim, E assim como personalizada mesmo para aquela pessoa. show. E assim com esse universo dos planners também, as pessoas perguntam, o que é um planner, né? E aí, essa parte eu entendo um pouco porque eu acabo dando aula também de diagramação, de design gráfico. O planner é uma coisa que, cara, serve para tanta coisa e para tantos nichos, né? Você pode ter o planner para um dentista, um planner Tem para um médico, um planner para uma boleira, um planner para qualquer coisa. Você pode bolar um todas as planner profissões, que pode te tem um. ajudar a se organizar na vida, nas suas Sim, coisas. Então, de novo, é um mercado gigante. Eu gigante. já dei essa aula muitas vezes, assim, esse ano eu não sei, mas assim, a gente tinha 3 milhões de nascimento no Brasil por ano. Era uma coisa assim, eu não lembro mais os números. 1 milhão de casamentos. São números muito gigantes, assim, né? Então, como que não tem mercado para isso, né?
Não, Tem. mercado tem. Mercado de bebê e grávida tem muito. Muito, porque as mulheres, quando ficam grávidas, elas querem tudo. E aí você tem um planner da gestante, você tem o livro do bebê, o álbum. Então, se a pessoa conseguir criar, por exemplo, uma coleção, ela vai desde a gestação até a criança começar a usar o planner dela para ir para a escola. E Não, e você às vezes todo ano vai vender para aquela família. antes da gestação, né? Você já faz o casamento, É, o chá de o fralda, chá de fralda e faz o o nascimento, a nascimento, o lembrancinha da batizado, maternidade, um justamente. ano, batizado, e vai embora. Você acompanha essa família durante muito tempo, né? E, não, e dependendo do seu trabalho, né, da qualidade do seu trabalho, tem famílias que vão te seguir. E vão te seguir sempre. Vai fazer questão de falar assim: ah, não, eu quero que o aniversário de 15 anos da minha filha seja feito pelo fulano, porque Sim, ela fez o de um ano. Então, aquilo acaba sendo algo para aquela família de que não vai só além de um produto, né? É uma relação e isso. olha, foi a mesma pessoa que está desde pequenininho fazendo, então acaba que juntou ali e ninguém separa aquela família daquele artesão. Ela vai Sim, continuar cria fazendo uma relação de confiança, né, em quem está fazendo para total e você. até Então, de amizade às vezes. sim, isso é muito legal mesmo. Eu tive clientes assim no ateliê, não de festas e tal, mas aliás, por exemplo, a Flavinha, que é uma aluna minha, que é amiga, já não é nem mais aluna, é amiga e trabalha de igual para igual. Ela fez fotos da Lê quando estava grávida da Nina. Depois ela fez fotos da Nina com 3, 4 meses. Aí agora a Lê estava grávida do Martim, a gente fez fotos com a Flávia. E aí, quando tiver o É, Martim com, sei lá, uns 3, 4 meses, vai fazer mais um ensaio, e isso vai virando um livro. E aí, isso é muito legal, né? Acho é, que tem essa construção de relações mesmo. Acho que isso é é. muito importante. Ainda mais essa pandemia, o que mais está pegando na gente, né, são as relações, né? De É. não poder mais se aproximar de ninguém. E não ter Então, festa. é. Mas as pessoas conseguiram, do ramo de festa, elas conseguiram é, resolver esse problema e voltaram da festa. Tem duas meninas aqui em BH que entregava a festa para você em casa, para você montar, mas assim, tudo prontinho, você só pegava ali na portaria, levava para casa, De ou elas montavam arrumado. e ia embora, te Sim, entregava a festa pronta, festa tipo assim, de decoradora para 5 pessoas. Mas legal. elas fizeram os pacotes bem em conta e elas conseguiram passar nesse mercado, nessa pandemia aí bem. Aliás, isso que você falou é uma coisa interessante para a gente finalizar aqui. Esse produto, ele é de várias escalas, né? Você pode fazer um planner para uma pessoa, como você pode fazer 10 para dar para uma empresa, 50 para dar. É possível você trabalhar com pouca quantidade e muita quantidade. Pode. Então você vai fazer uma festa, aí vai fazer, sei lá, um caderninho de lembrança na festa e tal. Dá para você fazer um, dá para você fazer 5, dá para você fazer 50, Sim, né? ainda mais os de brinde para empresa, para lembrança de festa. Tem gente que compra assim. Às vezes vira e fala assim: ah, mas por que não faz uma gráfica que é mais em conta? Porque aquela pessoa que está pedindo aquilo, ela sabe a importância de ter aquilo. Porque você tem 30 caderninhos, você vai pôr 30 nomes diferentes, né? O caderninho é o mesmo, mas o nomezinho na capa vai ser pessoal. Então, Sim, se torna algo muito mais afetivo, né, para quem está ali. E acho que essa questão de afeto, né, é muito importante nesse mercado, assim, que quem compra algo personalizado, algo assim, está buscando esse afeto, né? sim, E não um produto pronto, né? Um caderno que você vai ali na papelaria e compra ou alguma coisa assim, né? legal. Busca o afeto mesmo. Total. Eu acho que até muita gente na indústria acabou usando essa. A gente está tendo ainda, né?
esse boom da volta das coisas artesanais, né? A cerveja artesanal, o pão artesanal, tudo artesanal, né? E as empresas gigantescas estão se aproveitando disso e também estão tentando entrar um pouco nessa coisa do afeto, né? Você pega aquela... Quando tinha a Coca-Cola, tinha o nome na latinha. Aí viu que não dava para ter o nome de todo mundo, agora tem as letras. Aí As você letras. compra várias letras e monta. Eles estão tentando entrar nesse clima do personalizado, então que acho que é o grande caminho, assim, né? É. Principalmente para os pequenos, né? A grande chance dos pequenos fazerem a diferença na vida das pessoas. Mais do que vender um produto, é criar relações, é você realmente contar histórias, né? Para mim, Sim, encadernação é contar histórias. é. Né? Acho que Eu é isso. também sou. O E meu vai acho muito que desse. Porque eu acho que você deve passar por isso também. Cada produto que eu faço, eu amo ele. E eu amo mesmo. Tipo assim, eu entrego para a pessoa e é como se fosse o meu amor indo junto com aquela sim, pessoa. sim. Porque é muito prazeroso fazer. Então, às vezes, tipo assim, no final do ano, Pablo, eu dormi 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, eu acho que de outubro até passar o Réveillon, todos os dias, fazendo, Legal. produzindo, porque eu tinha que dar aula de manhã, eu tenho uma filha pequena, então à Sim. noite era um momento que eu fico tranquila, que não tem ninguém para me atrapalhar nem nada, e é a hora que eu sou mais produtiva também. E mesmo indo dormir 5 horas da manhã e acordando às 8, eu não ficava cansada. E É, isso é não muito, tá. muito interessante, né? Você tá ali 10 horas sentado numa cadeira, mas você não vê o tempo passar. Teve um dia que na hora que eu levantei a janela aberta, na hora que eu levantei a cabeça, o sol já tinha nascido. Eu falei, gente, eu não dormi ainda, deixa eu correr e dormir. Então, e eu Isso sinto tem um nome, mesmo. isso tem um nome. É paixão. Total. Quando a gente se E cada. apaixona, né, por alguém, por um companheiro, uma companheira que naquelas primeiras semanas, primeiros encontros que você vai à É, noite e, sabe, vira à noite e nem percebe o tempo passar, é muito isso. É, E você até entra às no vezes quando um produto dá adolescente. errado, né? O produto deu errado, aí você fica com raiva, não sei o quê. Você respira, vai lá na hora que deu certo, tipo assim. E eu gosto, eu não gosto, por exemplo, igual eu falei da venda e tal, mas eu gosto que, como eu faço em casa, as pessoas vêm buscar aqui na porta. Eu adoro ela levar para a pessoa ver, sabe? Mesmo que não pode chegar perto nem nada, e eu fico doida para a pessoa abrir na minha frente para falar assim, para eu ver a reação dela. É, Alguns não abrem, mas falam, obrigada, não sei o quê. E aí eu converso com todas. E legal. isso eu gosto, sabe? Do chegar aqui, do entregar e tal, e depois a pessoa fala, eu amei e tal, não sei o quê. Aí isso eu gosto Ou quando demais. vem aquela mensagem no Instagram, né, no direct, nossa, era É, exatamente isso que eu queria. é. Legal. Eu tenho uma cliente em Fortaleza. É Fortaleza ou Recife? Agora eu esqueci. Ixi, agora eu esqueci. E que Tá. ela compra sempre, mesmo o frete sendo caríssimo, ela fala, não, eu quero o seu produto. E aí eu fico. Aí eu mando um monte de coisa para ela também, assim, de brinde para ela, porque eu fico, não, gente, tá aqui. Tem gente que faz lá, ela compra de mim aqui. Legal. Então é muito bom. Muito bom. Bom, momento para a gente finalizar, momento jabá. Vou mostrar aqui para vocês o Insta aqui da Tassi. Quem quiser seguir, Love Atelier. É isso, a Tassi não está há anos na encadernação, mas é uma apaixonada. Eu quis trazer a Tassi não pela experiência, que ela ainda não tem tanta experiência no mercado. Para isso eu trouxe outras pessoas aqui, mas pela paixão que a Tassi tem, que desde que eu conheci ela, deu para perceber na fala dela, no olhar, e ela está passando agora por uma reestruturação de marca que vocês vão perceber aqui no Instagram, já dá para ver que tem uma coisa nova aqui, tá? Então, está investindo nisso, está investindo na marca, que é importante também. Então, eu sei que, eu não gosto muito de vender, mas é importante cuidar da marca, do branding. Então, fiquem de olho aqui, vocês vão ver a Tassi vai crescer muito, assim como muitos de vocês que acreditam nesse sonho de viver daquilo que gosta, enfim,
de seguir na encadernação, podendo viver disso, né? Então, meu maior desejo é que a Tassi continue dando as aulas dela, porque os alunos amam ela, mas que ela possa ter muita renda e ter muitas conquistas através do ateliê dela, do Love, e enfim, é isso. Amém. Vou conseguir, vou estar lá. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Tassi, Obrigada. mais uma vez pelo Eu que te bate-papo. agradeço. Tava faltando alguém dessa área, assim, dessa área. Eu brinco que é encadernador povão, mas não é que é povão porque é do povo, não, é porque dá para produzir para muita gente. Então, É muito comercial, né? Assim, é é, algo. é. E tem para todos os bolsos, para todas as demandas, enfim, dá para. É um mercado gigantesco. Acho que de todos os mercados, dentro da encadernação, é o que provavelmente é o maior, que sempre tem trabalho, que é o que dá Deve mais ser. dinheiro, enfim. Mas é isso. Isso aí. Valeu, gente. Até mais e Até nos mais. vemos aí nos próximos vídeos da Semana da Encadernação.